Muito boa tarde para você, 2h30 entre família chegando e agora entrando na onda, o seu trio mais amado de todos. Que coisa boa, hein? Boa tarde, gente. Boa tarde, queridos, amados. Sejam todos muito bem-vindos, de verdade. Ficamos felizes com a sua presença por aqui. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa, nos receber. E a nossa casa está sempre assim, ó, nossa sala de portas abertas para você entrar, ficar à vontade, conversar com a gente através do WhatsApp, mandando aí suas mensagens e também tirando as suas dúvidas aqui, ó, tirando suas dúvidas com os nossos especialistas que sempre estão por aqui para discutir temas importantíssimos. A sua sala que hoje estava angelical, né? Porque você estava no Anjos e é verdade. Uma transferência de anjos pra cá. Com Amores. outros anjos aqui, ó. Isso mesmo. Sabia que não tem anjo da guarda? Como assim? Não tem anjo da guarda? É anjo do quê? Pergunta do pra ele. nada, gente. Do nada. Nada, aí ela deixa essa interrogação no ar. E olha Quando pra será mim respondida? ainda, faz o boleto e põe meu CPF. Pergunta pra ele. Ele quebra a casa de vidro e você fica assim, oi, e agora? Quer dizer que eu não tem faço? um anjo da guarda aqui do meu lado? Um anjo hoje? da guarda que Um você não. nasceu com ele pra ser Conhecendo o chamado. seu histórico, Aqueles que foram afassados por burnout e tal, né? foi tem. afastado por esgotamento. Esgotamento nervoso. Amores, hoje nós vamos falar sobre um assunto que passa pela vida de cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil. São pessoas com deficiência. Vamos tratar sobre os direitos delas. Pessoas que nós entendemos ser carentes de, muitas vezes, a atenção devida diante das suas necessidades no dia a dia. Muitas vezes são situações que são desconhecidas para a própria família, outras a família conhece, vai atrás dos direitos, mas quem era para saber dos direitos e até mesmo ajudar, né, fazer com que eles se cumpram, muitas vezes acabam negligenciando, alguns órgãos públicos negligenciando esse ponto. Tem uma frase famosíssima do Mark Twain que fala assim: quantos sofrimentos nos causaram os males que nunca aconteceram. Aqui dá para lembrar de quantos sofrimentos estamos passando por não conhecer os benefícios que temos. Então falar de direito pode estar mudando aí a vida de muita gente. Quem está e voltou a estar com a gente depois de algum tempo, o Dr. Denis, que está ali estranhamente sem as suas típicas gravatas. Alguma coisa aconteceu com o Dr. Denis? Vamos perguntar já. Muito bem, teremos mais informações, teremos histórias. Mãe e filha vêm contar da experiência delas quanto ao tema de hoje. Isso e muito mais, além da sua interação. Olha ali as bonitas, queridas, participando com a gente, a Bárbara e a sua mãe. Bárbara trabalha com a gente aqui na equipe e a sua mamãe vem... Rose, a dona Rose. Muito bem, dona Rose. Fazem umas delícias de salgado. Não, lá vem tu falar de comida, Opa. claro. E hoje tem bolinho à mesa ali pra você comer. E mais, que mais, direção? Tem Armarinho. Armarinho da Arte, é verdade. Muito bem. Tem muita coisa boa no programa de hoje. Pausa rápida, nós já voltamos por aqui com você. Simbora, minha gente, no ar mais um Entre Família, que coisa boa, hein? Já nos acomodamos aqui, sei que você tá bem acomodado aí também, ou se não tá tão acomodado assim, porque tá fazendo aí a sua correria do dia a dia, mas está acompanhando o nosso programa e não queremos só você acompanhando, queremos a sua interação também nesse momento que é o seu, de participar. Vai mandar a sua mensagem pra gente no 983-150249, vai dizer se você já precisou recorrer aos seus direitos, se você tem uma experiência que sim para contar pra gente, alguém da sua família já teve um direito negado por falta de acessibilidade ou inclusão, o que aconteceu? Se tem alguma dúvida também, queira perguntar para o advogado especialista no assunto, fique à vontade, nós queremos ao longo do programa atender a sua necessidade por aqui. Silêncio paira no ar. Quem que é agora? Não acredito. Então tá bom, né? Esse é o momento, já que você vai mandar sua interação aí pra cá, esse é o momento de sabermos o que tá rolando aí de notícia. O que é Josemara aí, pastor Ale? Esse silêncio é tenso, né? Porque dos últimos dias, depois desse momento, sempre tem algo para se arrepender, né? Aí, nossa, eu tô tão feliz que rolou um silêncio agora, né? Eu tô achando que a gente já começou o programa arrependido.
Quem que vem aí agora, hein? Vem pra cá, Josemara Josemara já tá ali, já está agora relaxando a musculatura depois desse momento. Tranquila aqui, mas dessa situação. algo pode acontecer a qualquer momento. Olha só, fica no ar, gente. Mas olha só, hoje eu vou trazer boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde a vocês. Ô, Josemara, vai ficar tão no ar quanto o anjo da guarda. Sim, agora ficou essa dúvida aqui. Dá para fazer uma live depois do programa aqui pra gente descobrir alguma coisa assim? Esses amigos que eu tenho, dá pra fazer uma death, né? Dá pra fazer o quê? Uma death. Dá. Não é live, uma death. Dá. Ué, Gastei toda a Josemara. minha pronúncia. Mas voltei, Josi. Me pararam pra isso. Isso. Pra dar leite. Poxa vida. Não, eu parei, se tivesse parado em mim, teria ficado legal. Vocês que tentaram e não deram certo. Obrigada, olha Josemara. só. Vamos de notícia. Vamos lá, gente, vamos lá. Hoje vou trazer a informação de que farmacêuticos poderão prescrever medicamentos. Também a respeito de uma campanha de vacinação contra a raiva na capital paulista. Mas só depois da nossa vinheta. Já começo com um tema que tem gerado discussões no meio médico. O Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos, até mesmo os que precisam de receita médica. Essa norma foi divulgada no Diário Oficial. A medida gerou reação de associações médicas que questionaram a capacitação dos farmacêuticos para essa função e o caso será levado à justiça. Em nota, a Associação Paulista de Medicina afirma que a prescrição de medicamentos é essencial para a segurança e eficácia dos tratamentos, pois envolve a orientação detalhada de um médico sobre quais medicamentos devem ser usados, a dose, a frequência e o tempo que o paciente deve tomar. Certamente essa medida aí vai delongar e nós traremos mais detalhes aqui no Mais Info, tá bom? Agora, essa informação, essa notícia é para você que tem pet. Está acontecendo em São Paulo a Semana Intensificação da Vacinação contra a Raiva Animal em Cães e Gatos. E atenção, essa campanha termina amanhã já, viu? O objetivo é ampliar o acesso à vacinação e garantir o controle da raiva em cães e gatos, protegendo assim a saúde pública. Além dos postos permanentes de vacinação, a vacina também estará disponível em postos volantes durante essa semana. Confira os locais aqui comigo. Então, a primeira, dia 20/3, no caso hoje, Itaquera, Praça Brasil, já tem o endereço certinho para você e o horário. Dia 21/3, amanhã, Boi Mirim também já tem o endereço e o horário, tá bom? Se você é de São Paulo e quer saber sobre outros pontos, é só acessar o site da Prefeitura e obter todas as informações. É capital.sp.gov.br. Para vacinar, é necessário levar documento oficial com foto contendo o número do RG e CPF do responsável pelo animal. Comprovante atualizado aí no nome do responsável pelo pet, se possível, um comprovante de vacinação contra a raiva. Aqui na tela eu tenho mais informações. Então, a partir dos 3 meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra a raiva. A vacinação é anual. Cães e gatos devem estar saudáveis. Temos mais uma. Ofereça água e alimentação normalmente após a vacinação. Cães bravos devem utilizar focinheira apropriada. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança. Essa campanha é para quem mora na capital, mas acontece em todo o país. Fica atento aí às informações da prefeitura da sua cidade, tá bom? E agora, antes de me despedir, vamos mudar de tela, que agora sim, outono, minha gente. Verdade. Seja muito bem-vindo, que coisa boa. Quem não gosta do calor ficou feliz com essa notícia. Isso porque hoje, às 6h01, começou o outono, que vai até o dia 20 de junho. O outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, com dias que começam mais frescos, com mais... não tanto ali aquele friozinho, mas também naquele calorzão, né?
também é época de queda das folhas, criando paisagens com tons avermelhados e alaranjados. Os dias ficam mais curtos e a variação de temperatura aumenta. Então, quem está na expectativa pelo inverno já é meio que fosse um iniciozinho básico. Hoje de manhã já acordei com aquele frescor do dia. Coisa boa, né? Foi maravilhoso. Esperamos que não tenha uma onda de calor, que eu não volte aqui te contando que a quinta, sexta, sétima mas vai ter. onda de calor. Mas aguardemos, né? Até porque não sabemos o dia da manhã. Melhor do outono é o sol. É o sol. É, o pôr do sol de outono É lindo, verdade. é a fase do céu mais bonita do ano. É lindo. Todo pôr do sol no outono eu fico com saudade. Eu gosto muito dessas meias estações, porque tem os seus dias de calor, mas tem os seus dias mais fresquinhos Parece também. mais equilibrado, né? É um assim. equilíbrio, né? Mais Outono, fresquinho, primavera, são duas épocas boas demais. Ai, é um tempo bonito, bem bonito. E no dia 21 começa o inverno, é isso? É meu aniversário, dia 21 de junho. Ó. Fica a dica. Começo do inverno. Cobertor, Começo do inverno, Binal. aquecedor. Por isso. Não vou fazer a piada, mas Por ela isso. parou aqui, ó. Se formou. Devia, porque sempre que para, a gente nem ri nem chora. Então, Não, o inverno é um novos ares. maus hábitos. Frio, gelado, Uhum. né? É, mas sou feliz do mesmo jeito. Beijo, Alecrim Josimara. é uma Muito planta de obrigada. Felicidades para você nesse outono. Obrigada, um beijão pra vocês aí de casa, um beijão pra vocês também, um bom programa, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigado, hein? Obrigada. E bora então, dando sequência aqui ao nosso Entre Família, eu vou conversar com uma família, parte dela, né? Que o paizinho não está hoje por aqui, está trabalhando, está em Minas. Não, é Minas, está em Minas, trabalhando, mas elas vieram, mãe e filha. Dona Rose, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer. Oi, Oi, Bárbara, tudo bem? Mais conhecida como... Pode falar o apelido? Pode, não tem Bita. problema. Lá a gente chama ela de Bita, viu? A Bárbara que trabalha na produção aqui do Entre Família. Hoje está acompanhada da sua mãezinha, a Dona Rose, que fazem... Gente, deixa eu falar, tem bolos aqui, mas elas fazem bolo, fazem salgados. Como é que é o nome daquele salgado? Empadas. E ela é conhecida aqui na Novo Tempo como a rainha das empadas, viu? Pensa na mão boa para comida, tem essas duas aqui, viu? Mas vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, né? A Bárbara, que quando nasceu, Rose, foi percebido nela uma pequena... Puxa vida, fugiu o nome aqui. Ô, Bárbara, conta pra gente o que foi descoberto ali no seu braço quando você era pequenininha. Na verdade, foi na hora do meu nascimento, Na né? hora do parto. Foi uma complicação na hora do parto. Eu tinha ali cordão umbilical enrolado no pescoço. E aí, numa manobra ali, até mesmo para salvar minha vida, o médico acabou machucando um nervo, né? Afetando um nervo do meu ombro. Aí eu tive algumas complicações decorrentes disso, que a minha mãe consegue explicar melhor assim, Verdade. né? Explica pra gente então, Dona Rose. Então, ela teve uma lesão no plexo braquial, né? Era esse o nome que eu estava tentando lembrar. Plexo braquial. Estava escrito aqui, mas não estava Você nem achou achando. que ia lembrar. Plexo braquial, Darlene, Que grava aí, bonitinho. viu? Gosto da autoconfiança. Opa, assim, autoconfiança. E é quando tudo, né? ela nasceu, assim, na hora do nascimento, eu percebi que alguma coisa estava errada, mas eles saíram correndo com ela e mais tarde, poucos minutos depois, o médico voltou e falou comigo que tinha quebrado a cravícula, né? E eu fiquei tranquila, porque a gente sabe que a cravícula cola, né? Na hora do nascimento, Aí às é vezes tranquilo. acontece. Mas depois, no outro dia, a assistente social foi até o quarto e me falou a realidade, né? Que tinha sido uma lesão e que não era tão simples, né? Era mais complicadinho e que deveria fazer alguma fisioterapia, alguma coisa assim, para voltar ao normal, mas que eu não ficasse preocupada não que voltaria ao normal, né? Então, assim, eu sei que ela quis me tranquilizar naquele momento, né? E aí, com 5 dias de vida dela, eu já comecei a correr atrás, né? De fisioterapia e tudo, para poder agilizar esse processo de cura, né? Porque para mim ela ia voltar a ser o que era antes, né? Uhum. Então, para mim seria assim. Passageiro, né? Seria Algo só que- um momento, né? O tempo foi passando e você foi entendendo a gravidade. A gravidade que não era algo tão simples como vocês imaginavam. E a Bárbara precisou passar por cirurgias também, é Sim. isso? Logo na primeira consulta no ortopedista, ele já me falou a realidade, né? Ele já me falou algumas coisas que
talvez que não seria um caso tão simples, né? Que levaria alguns anos e tal, talvez precisasse mesmo das cirurgias. E quando eu passei no pediatra, ele falou comigo que ela poderia até não desenvolver bem, porque faltou oxigênio por causa do cordão, que tinha 3 voltas, né, no pescoço. Então, assim, para mim foi uma tortura, né, até ver o desenvolvimento dela, até chegar uns 9 meses, que foi o prazo que eles me deram para saber se ela seria ou não normal, né. Aí eu fiquei numa tortura durante esse tempo todo, né, preocupada, porque a gente ela não sentava direito por causa do braço, né, que ela caía para o lado direito. Então, isso para mim foi, assim, difícil demais. Puxa, e entendendo, né, que a Bárbara estava com essa deficiência no braço, você correu atrás de alguns direitos também. E como é que foi essa situação de correr atrás de direitos? Entendi, não, ela tem direito a isso e aquilo, vou correr atrás. Conseguiu? Sim, quando ela entrou na escola, né, período escolar, a gente conseguiu uma vaga numa escola que era no centro da cidade, né? Uma escola muito boa. Então, aí tinha que ir de ônibus, né? Aí uma amiga que tinha uma filha que fazia tratamento psicológico falou comigo, olha, tenta, porque ela deve conseguir, né, o passe livre. E eu fui atrás. Foi assim, um ano de complicações, porque tudo que eles pediam, a gente pegou papel, requerimento, esses negócios todos, né? E eles pediram uma consulta com um especialista, um perito, né? Um perito de braço. E era o mais difícil de se encontrar. Levou 5 meses só para conseguir essa consulta. E aí, ao longo do tempo, aí quando a gente conseguiu, né, ir para a consulta, ele viu, ele analisou. Ele falou assim, não, ela tem direito sim. Eu vou fazer aqui, eu tô atestando para ela conseguir. O perito atestou, tudo certo, eu fiquei super feliz, né, que ia dar tudo certo. O mais difícil era o perito, disso, né? Que o perito é meio complicado, né? Se eles falam que não se nega, qualquer coisinha que vê, nega, né? Mas quando chegou, né, na BH Trans, que era o lugar que a gente ia conseguir, pode dar né? entrada no processo, o processo tudo direitinho. Já tinha passado bastante tempo, quase um ano já que a gente estava nesse processo todo. Aí eu fiquei lá um dia inteirinho, e ela nem pôde ir na escola, né? Porque a gente não sabia qual que era o horário que a gente seria atendido, que a gente tinha que esperar, né? Muitas pessoas. E aí no finalzinho da tarde nós fomos atendidas e eu não consegui nem falar com a pessoa que eu olhava isso, né? Eu só falei com a atendente e ela falou assim comigo, seu processo foi indeferido, então... Eu falei assim, mas como assim? Mas o perito deu parecer favorável. Ela falou assim, não, mas a gente não sabe por quê. Ela indeferiu. Aí eu fiquei assim, arrasada. Aí a mulher falou comigo assim, você pode recorrer. Aí eu falei, sim, para me recorrer, o que eu preciso fazer? O processo todo de novo. Puxa vida, que situação complicada. Eu não aguentei, eu desisti. Falei, não, para mim deu. Aí você desistiu? Aí eu desisti. Porque assim, naquele momento o que eu estava procurando era um passe, né? E você colocou a sua energia, suas forças ali para correr atrás, tentar resolver. Sim. E não deu certo, né? Não deu certo. Pastor Aleixo. Existe uma tensão que passa por todo mundo numa situação como essa, né? Pais e essa perspectiva de futuro, de se pensar não só naquele momento, das dificuldades naquele momento, mas como a gente tem cuidados com os filhos, a gente quer que os caminhos sejam mais aplanados. Se a gente olha para a história, nós vamos ver momentos bem difíceis e piores do que o que a gente vive nas dificuldades que temos. Por exemplo, algumas sociedades, quando os filhos nascem em alguma detecção de deficiência, eles matam em algumas sociedades. Ainda hoje, em algumas sociedades sem Estado, em que há fugas o tempo todo e conflitos tribais o tempo todo, gêmeos e pessoas com deficiência são mortos logo no nascimento, e é cultural. Em alguns momentos da história, por exemplo, na sociedade romana, o pai poderia escolher até o primeiro mês de nascimento o que ele poderia fazer, e geralmente isso era atribuído a alguma briga que ele tinha com a divindade, e as pessoas eram mortas assim. Em Israel, na época de Jesus, um grupo cultural ainda tinha desenvolvido a ideia de que havia uma maldição de um pecado que foi passado de geração em geração e era normal apedrejar pessoas na rua com algum tipo de deficiência, principalmente cegos.
É pensando nesses contextos das sociedades antigas até agora que a gente tem que entender que essas coisas não são naturais. Quando eu falo essas coisas, eu estou dizendo que a maneira como hoje se humanizou o processo, ela não foi brotada do coração humano. Deus interferiu quando ele coloca em Israel uma legislação específica para isso. Isso é muito importante para a gente entender como a Bíblia trouxe mudanças para o planeta, inclusive para pessoas que hoje rejeitam a Bíblia, mas elas são beneficiadas por uma sociedade que foi transformada por causa da legislação em Israel. E eu quero dar um exemplo, por exemplo, em Levítico 19, Deus fala claramente, ele fala assim, você deve ser a boca de quem não fala. Você deve ser a voz de quem não pode fazer, você tem que ser os olhos do cego. E havia, só por uma questão de exemplo, uma legislação específica. Se uma pessoa tivesse um filho e ele, em uma situação como essa, de um deficiente se tornar órfão, o irmão mais velho imediatamente passa a cuidar dele, imediatamente. Em todas as estruturas de colheita e de plantio já havia um dispositivo que garantia a alimentação e os acessos para ele. E quando a gente fala do sistema do templo, essa é a parte mais importante, porque todo o sistema de ofertas de Israel, em todas as festas, as ofertas são dirigidas para o templo. E do templo, elas são, em alguns aspectos, redistribuídas para os necessitados. Ou seja, Deus criou um sistema para que não houvesse desabrigados. E a frase é importante, ele fala assim, não haverá pobres no meio de vós. Eu termino dizendo para você refletir seriamente sobre o que a Bíblia diz. Ela fala, não haverá pobres no meio de vós, e ela fala das dificuldades que as pessoas têm, não somente que ele ia abençoar de maneira que o pobre desapareceria, mas ele criaria um sistema para que a forma justa de viver permitiria que todas as pessoas tivessem acesso e conforto e possibilidades. Sabe de uma coisa? Nós não tínhamos direito nenhum, não temos direito nenhum à salvação, a menos que contemos com a graça de Jesus para termos essa experiência para a vida eterna. E pensando nisso, é considerar o convite que a gente faz aqui para você, para estudar a Bíblia, como um convite da graça, precisamente um convite da graça e nada mais. Só a graça para nos endireitar, só a graça para nos transformar, só a graça para nos fazer entender o que é amor, o que é bondade, o que é misericórdia. Então, mais uma vez, se renova aqui o convite para você estudar a Bíblia com a gente, ser um aluno da Escola Bíblica e hoje, agora, pedir a revista Na Mira da Verdade para você conhecer mais a respeito dos deveres, dos direitos, mas, sobretudo, da graça de Deus para cada um de nós. Liga para a gente no 21 27 31 21, pede a revista Na Mira da Verdade, começa a estudar a Bíblia e você vai experimentar algo novo para você, acredite. Nós vamos para o intervalo, aproveita esse tempo para ligar para a gente, vou repetir rapidinho o número 21 27 31 21, DDD é o 12, esperamos você e daqui a pouquinho voltamos com advogados respondendo às perguntas feitas aqui, as que chegam aí de casa também, esperamos você. Direitos das pessoas com deficiência, esse é o assunto do programa de hoje e é muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer a você, que é Anjo da Esperança, que nos ajuda a fazer acontecer tudo o que fazemos aqui, chega à vida de alguém para ser diferente, para conhecer seus direitos, seus deveres, como é o caso do programa de hoje. E aí, aproveitou esse tempinho também para ligar e pedir a revista Na Mira da Verdade? É o nosso convite de todos os dias para você estudar a Bíblia e conhecer mais da vontade de Deus para você. Na Mira da Verdade, liga agora no 12 21 27 31 21. E agora nós vamos receber aqui o advogado do dia para tirar nossas dúvidas, não é, Aleixo? Sim, vou lá receber o Dr. Denis, que está voltando ao nosso programa. Tem um monte de perguntas chegando aqui, mas a resposta também, né? Dr. Denis Rodrigues, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Senta aqui conosco. Depois que eu perguntar o que aconteceu com suas gravatas, mas a gente vai perguntar sobre esses direitos antes. O homem das gravatas bonitas. Doutor, ouvindo a história da Bárbara e da Rose, a gente fica pensando que muitas vezes torna-se difícil o acesso até mesmo a algum direito que nós já temos como certo para tal. Mas a burocracia, a dificuldade de um Brasil desse tamanho, dessa proporção toda, enfim. O que dizer sobre os direitos para as pessoas com deficiência de agora? Tem melhorado? Tem dificultado? Como está a situação? Obrigado, Arleide, por essa oportunidade, a todos que nos acompanham também, né? Eu também sou de uma família PCD, entro nessa realidade aos 9 anos, então esse tema eu sou apaixonado por ele. Agradeço a toda a produção por trazer
toda a situação da Bárbara, da família, que é a família de 18 milhões de pessoas no Brasil hoje, inclusive da minha. Mamãe teve um derrame quando tinha 38 anos, perdeu o movimento do lado esquerdo, ficou cega de um olho, e eu vivo essa realidade desde então, na pele, no dia a dia, e hoje eu defendo o PCD. Então, nós tivemos progresso, sim. Nós tivemos a lei do PCD, depois da lei do PCD nós tivemos toda uma realidade de cada ano que passa nós temos micro avanços, vamos dizer no monocular, do baixa audição em 2023 agora. Contudo, é um desafio ainda. A pessoa que vai enfrentar vai ter que, sim, estar preparada, infelizmente, para brigar. Nós vamos falar ao longo desse programa quais são as maneiras certas de brigar por seus direitos, né? Nem sempre nós vamos pegar em armas. Não nas de fogo. Não nas de fogo, mas nas judiciais, sim. Então, ao longo do programa, nós vamos evidenciar todos os fatos, os casos, mas sempre é buscar a justiça. Sempre buscar a justiça. Eu só voltando ali com a Rose e com a Bárbara, eu não sei se foi falado enquanto vocês ouviam, me perdoem se sim, mas se não, esclarece pra gente. Você conseguiu um benefício quando recorreu ao direito? Naquele momento não, mas depois você consegue um benefício a qual você tinha direito? Não. Não? Não. Nós não voltamos a procurar isso, né? A gente não recorreu justamente por causa do desgaste de todo o processo. Foi muito longo, exigia que eu me ausentasse muito da escola, muitas vezes, tinha longas esperas por médicos, então foi um processo muito complicado. E aí, retornar tudo isso, fazer tudo desde o início, deixou de ser viável naquele momento e a gente acabou desistindo. Correndo o risco de não dar certo de novo, correndo se frustrar, né? E agora, até olhando para trás, Rose, o que você aprende de lição quanto a isso e até mesmo de conselho para quem está em casa, talvez tenha desistido em algum momento ou mesmo está passando por alguma situação e quer dar a volta por cima? Então, naquela época eu era muito nova, né? Eu tinha apenas 20 anos quando eu ganhei ela. Então, para mim era muito difícil, porque na minha família não tinha ninguém que tinha passado por isso, eu não sabia quais caminhos seguir, né? Mas se fosse hoje, eu lutaria com todas as forças, porque mesmo ganhando nãos na cara, alguma coisa assim, eu saberia que uma hora ou outra eu seria ouvida e a coisa ia para frente, né? Com um bom advogado e tudo. Na época eu não pensei nisso, né? Então eu estava assim, começando um processo de luta para que ela ficasse bem, né? Fazendo a cirurgia, acompanhamento médico e tudo. Então, assim, eu falei, não, vamos uma coisa de cada vez. Eram duas corridas ao mesmo tempo, né? O desgaste com os cuidados e ainda correr atrás de brigar pelo direito. Mas, doutor, hoje você está com que idade, Bárbara? 34. 34 anos com carinha de 18, né? Mas os direitos, nós estamos pensando, segundo a história, que seria alguma coisa que ela teria quando criança. E hoje? Na prática, quando a Bárbara ela traz essa situação com a mãe, a Rose, qual que é a realidade? Ela estava solicitando o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que hoje popularmente é conhecido como LOAS, que advém da Lei Orgânica da Assistência Social. E há uma má interpretação, muitas vezes, dos médicos na hora da perícia administrativa dentro do próprio INSS, para não conceder esse benefício. Por isso esse desgaste. Aí, nesse momento, é necessário a justiça. Foi esse benefício que foi negado a ela naquele momento e que, de fato, poderia ter sido solicitado judicial. Mas só quem está na pele, né, da família PCD sabe. O que eu faço para matricular um filho no colégio? O que eu faço, muitas vezes, para que esse filho não sofra no colégio como bullying? O que vai acontecer no futuro? Então, são tantas coisas ali. Mas em que momento cessou o tempo de ela recorrer a esse benefício? Ele cessa na hora que a capacidade da Bárbara, ela passa a ficar melhor. Quando criancinha é um pouco mais difícil, de repente ela começa a estudar, ela começa a passar por cima daqueles enfrentamentos, das dificuldades iniciais, e ela já tem uma capacidade de vida social diminuída, mas não inválida, mas não incapaz. E hoje, Bárbara, você, como PCD, você conhecendo seus direitos, você busca fazer uso desses direitos que você tem quanto àquilo que a própria lei diz que você tem? Por muitos anos eu não fiz uso de muitos dos meus direitos.
Mas hoje em dia eu procuro, assim, sempre ver se tem algum direito meu que está sendo ali negligenciado ou negado, ou se eu tenho algum direito que por um acaso eu não estava ciente, e busco usufruir dele, sim, porque eu acredito que às vezes o PCD ele até tem algum preconceito. A capacidade do meu braço, ela é diminuída, mas ela não é 100%. Então, eu consigo ter uma vida normal. E muitas vezes, por viver uma vida normal, já adaptada, às vezes a gente, como PCD, pensa, não, mas eu não preciso correr atrás disso ou daquilo. Mas eu creio, sim, que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, não só porque eu tenho uma capacidade, né, tipo, eu consigo fazer muitas atividades, mas também porque outras pessoas que têm uma necessidade, às vezes, até um pouco maior do que eu, não sabe que pode correr atrás de determinados direitos e que o fato de eu buscar os meus facilita para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo direito. É verdade, abre portas, né? Abre portas. Agora, uma coisa que você, Rose, eu, a Bárbara, a gente tem direito é acabar de comer esse bolinho aqui, porque tá uma Eu delícia. já acabei. Acabou? Eu já tô na minha Não acabei, segunda não. fatia, tem um suquinho de uva aqui também. Maravilhoso. Mas eu vou ter que voltar para lá, viu? Eu vou deixar aqui, no intervalo eu volto e como. Mas vocês podem ir desfrutando aí, pode pegar mais um pedacinho, viu, Bárbara? Muito obrigado, viu, Rose? Eu que agradeço. Obrigado, Bárbara. A gente se encontra depois na produção. Isso aí. Beleza? E a gente volta aqui conversando. E é interessante que a Bárbara trouxe aqui, né, doutor Denis, que ela vendo que tem outras pessoas que precisam de necessidades até maiores do que ela ia atrás para ir abrindo portas e mais caminhos. Quanto mais pessoas vão atrás do seu direito, isso ajuda com que dê mais acesso a outros, né? O PCD tem algo no Brasil que é diferente de outros países. Para quem teve a oportunidade de estar em Nova York, em outros locais, nós vamos ver isso daí. O PCD, ele sente a dor de ser PCD, ele quer se justificar. Então, eu até consigo fazer, não, é direito seu, não importa se consegue, entende? Todos, isso eu falo da minha mãe, é da mesma forma. A fala da Bárbara é essa, olha, ela tem que a todo momento se autoafirmar que a deficiência dela ela é menor do que de outras pessoas, mas não vem ao caso. O PCD, ele é PCD. Ela só consegue fazer tudo porque ela se adaptou, ela correu, ela lutou, ela se esforçou. Então, o fato dela estar aqui, estar num programa, do programa Abrir as Portas, é a maior conscientização. E o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele arrasta. Então, de fato, nem todo PCD ele é inválido, mas todos os PCDs possuem direito. Existe uma máscara da injustiça quando todos estão chegando e se mascara o processo de que nem todos estão saindo do mesmo lugar. Se ela está chegando junto com você, mas percorreu muito mais que isso. Isso é algo, como você disse, a gente precisa bater na tecla, porque o direito precisa vir na superfície. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Então, relativizando, há uma relativização, porque, por exemplo, há deficiências diferentes e direitos diferentes. O que é básico nesse sentido, quando a gente fala assim, olha, isso aqui é uma coisa que é a primeira coisa que você tem que procurar, além de acessibilidade ou benefícios, o que é básico para uma pessoa com deficiência no direito? Primeira coisa, a definição de PCD, né? A OMS vem definir o PCD como pessoa que enfrenta uma barreira diferente de outras, para ficar claro, para que todos entendam. Então, a OMS, quando define barreiras, eu quero dar um exemplo. Esse exemplo aconteceu no nosso escritório. O rapaz chega no escritório e fala, eu tenho baixa audição em um ouvido e sou surdo de outra orelha, que a gente chama, né? Baixa audição em uma orelha e surdo de outra, mas ele escutava, batia papo com a família, trabalhava. E o INSS vem e diz, olha, ele é um PCD leve, perfeito? Leve. A assistente social vai até a casa dele e algo impressionante acontece, gente. Ele chega para ela e fala assim, olha, minha vida é aqui, essa aqui é minha sala, minha família, assistente social na casa. Falou, vem aqui no meu quarto para você conhecer onde eu assisto televisão, né? E ele vai lá e aumenta a televisão. Aí ela fala assim, mas qual volume que o senhor assiste? Ele fala, nesse volume aqui, aumento mais alto, assim, tremendo, sabe? E nisso ela fala, mas está muito alto. Ele pega e fecha a porta. No que ele fecha a porta, ele olha para ela e fala assim, eu me sinto sozinho. Minha família fica na sala e eu fico no quarto. Então eu queria passar mais dias com eles. Olha só, é uma deficiência de uma orelha e outra bem pouquinho, parecia comum, mas essa deficiência é o quê? Leve, moderada ou grave? Ela coloca no laudo, deficiência grave uma vez que vive ilhado de sua família. Então, primeira coisa, deve entender o conceito social, perfeito? E médico, o laudo médico e da assistente social, seja do posto de saúde, do CRAS mais próximo da sua casa,
do seu médico particular é o conceito básico, é onde eu iniciaria qualquer tipo de processo pelo laudo médico de um médico que entenda dessa deficiência com esse humanismo, com essa humanidade, perfeito? A gente tem usado muitas vezes a expressão camadas, né, assim, para falar de situações sobre situações. E eu, enquanto você falava agora, pensava nessas camadas. O que a gente podia conversar mais com a Rose e com a Bárbara? Situações de preconceito, situações em que ela se sentiu inadequada, situação em que ela se viu feia porque tinha que esconder por ser mulher, por ser uma garota que passa pela infância na escola, às vezes bullying, muitas vezes bullying. Então, há camadas profundas a serem tratadas e que certamente as meninas poderiam falar até mais sobre isso, mas também tem a participação agora de alguém que mandou para a gente pelo nosso WhatsApp, vamos ver, acho que é a Magali, quer conversar, Magali Manzoli. Já precisei e talvez vou precisar sempre entrar na justiça para garantir o que está na lei. Minha filha tem síndrome de Down, hoje ela tem 15 anos e só agora, no 9º ano do ensino fundamental, consegui um professor de apoio. Direito que está na lei, mas eles sempre colocam emendas para dificultar a verdadeira inclusão. Minha Manu está ainda na fase de alfabetização. Veja quanto tempo perdemos. Ela já podia estar alfabetizada se a lei andasse junto com todos os PCDs. E aí, de novo, aparece alguma coisa que a justiça não vai reparar se posso dizer assim, que é o sentimento dessa menina, que é o que ela entende da sua identidade frente a ter que brigar para ser cuidada, para ser aceita, para ser vista, para ser entendida na sua necessidade. Mas, enfim, o que está na lei, o que está no papel, nem isso também. Perfeito. A garantia de um professor auxiliar para tratar, para trabalhar, para ouvir, para ensinar de uma maneira particular essa pessoa com deficiência, como a Manu, o que nós precisamos sempre falar? Foi negado o direito, busque a justiça, mas não é diretamente a justiça. Coordenação do colégio, depois da coordenação do colégio, vai até o MEC através da secretaria, denúncia. Depois disso, distribuição de processo judicial. O processo administrativo, ele faz parte de todo esse caminho. O laudo médico faz parte desse caminho. Por isso que o laudo médico bem elaborado, bem feito, explicando, olha, quais são as necessidades da Manu, depois da solicitação junto ao colégio. Depois da solicitação junto ao colégio, no caso, eu vejo se houve ali preconceito, cabe até mesmo boletim de ocorrência, certo? A gente vai continuar conversando e, sem mudar de assunto, quero te dizer sobre um direito que você não tem, mas a graça te garante. É exatamente sobre isso. Nós estamos falando sobre informações de qualidade importantes para você saber o que é que Deus está pensando a seu respeito e como você, no dia a dia, e por favor, não pense que é algo que você vai usar para um outro mundo. Não, nós estamos falando de coisas do dia a dia, decisões práticas que dizem respeito à nossa maneira como nos relacionamos com filhos, com o trabalho, conosco, com Deus, com tudo que é real. Sim, a revista Na Mira da Verdade traz informações importantes sobre muitas coisas que as pessoas têm dúvidas ou elas poderiam até não ter, mas foram tão estragadas pela história. Dá para você entregar a sua? Por favor. Valeu? Pode, presta um pouquinho só, depois devolve. Eu devolvo para você. Elas foram assim tão maculadas pela história e distorcidas que hoje a necessidade de você bater o olho e falar assim, opa, parece que Deus está dizendo de fato outra coisa. Professor Leandro Quadros, com a sua experiência no programa, passando a responder essas perguntas, traz para você uma mão para te encaminhar pelo texto e lá no texto você vê o que ele exatamente diz e como isso explode, trazendo grandes virtudes e uma compreensão mais profunda para a sua vida. Olha, essa revista é sua, está esperando apenas chegar aqui o seu pedido. O seu pedido é simples, você pode ligar para a gente, 12 21 27 3121, o número que está aparecendo agora aí na sua tela, 12 21 27 3121. Você pode fazer também esse pedido pelo WhatsApp 12 98244 4449. Entra lá no site da Escola Bíblica que também você vai ter acesso a este e a outros materiais também. Dificilmente você vai achar uma área da vida que não tenha alguma coisa lá para dizer, certo? É de graça, é só pedir e a revista chegará até você, não perca essa oportunidade. Verdade. Agora é você quem está na mira da verdade, sabia? Pois é, já pediu a sua revista? Responde pra gente. Já pediu? Não pediu? Então peça agora. Tá esperando o quê, menina? Tá esperando o quê, menino? Peça aí. 0 operadora 12 21 27 31 21.
Revista Na Mira da Verdade. Não deixa para depois algo que é urgente aí na nossa vida, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Vamos para o intervalo? Então aproveite esse intervalo, peça a revista, toma aquela aguinha para dar uma hidratada e continuar ligado com a gente por aqui no Entre Família. Amores, e o papo gira por aqui. Ali no canto, Robson Aleixo com o doutor Rodrigo, sobrenome, fui no sobrenome, né? No papo. Aqui eu no outro atravessado, a Binal vai chegando. E tudo para lembrar que a Geisa está aqui no estúdio com a gente. E a Elaine, você ia errar. Não, Elaine estão ali ó, com a gente. A Elaine mora em Salvador. A Geisa já morou em Salvador, mas hoje mora em Minas Gerais. Qual cidade de Minas? Itaguara. Bem-vindas, viu? Uma quando chegou e me viu, começou a chorar, a outra pulava, batia palmas. É igual a gente. Uma alegria. A gente chora. Vocês choram, eu que choro com vocês, de dó. E aí, meus amores, bom demais ter vocês todos aqui na companhia. Sempre volto para minha câmera de cá. E o que vem pela frente, alguém pode me avisar? É o Na Prática. Lembrando que vai ter ainda Armarinho da Arte com Karina do Canto. Já está tudo por ali. A gente vai fazer uma caixinha bem bonita, que eu chamo de porta-treco. Mas lá em Minas seria um trem. A gente vai fazer uma caixa, um trem de colocar coisa dentro. Trem de colocar coisa dentro. Um trem de colocar daí trem a dentro. importância de perguntar para a Karina como que é o nome que ela vai dar, né? Mas, enfim, é daqui a pouquinho. Por agora, nós temos o que chamamos de Na Prática. Entender melhor os direitos. O que fazer se seu direito for negado? Vamos lá. Eu queria que quando a gente começar a responder, a câmera desse fecha aqui na indumentária desse lado para vocês entenderem o que é uma elegância. Porque eles estão numa palheta próxima, é isso? Falei para ele, tira essa gravata pra você ficar igual eu. Motivo de ter vindo sem gravata. Agora que tá caindo a ficha dele. Claro. Aleixo é referência de moda. Muito bom. Os irmãos diria? ali, ó. Quem diria? Os irmãos Rodrigues. Os irmãos Rodrigues. Se meu filho for recusado na escola, o que fazer, doutor? Perfeito. Lembrando sempre que se essa recusa acontecer de maneira preconceituosa, boletim de ocorrência. Primeira coisa, boletim de ocorrência. Como é que é percebido se é preconceituoso ou não? É muito claro, com uma testemunha ao lado, eu falo, ó, nós não temos um caso nosso, né? Uma vez eu cheguei com a mamãe, era um caso de um local privado, né? Um supermercado. A bicicleta estava parada num local que eu entro com a cadeira de roda, amarrada. O PCD, ele enfrenta isso. E o gerente falou, olha, eu não vou tirar essa bicicleta aí, não. Sua mãe, se quiser que ela passe pelo lado. Por isso onde... com você? Comigo, quando eu era criança, com 10 anos. Empurrando, porque a mamãe é deficiente, né? A mamãe na cadeira de roda, eu empurrando a mamãe na cadeira de roda para entrar no mercado. O local que o PCD entra estava cheio de bicicleta amarrada, eu não conseguia passar com a cadeira de roda. Eu falei pro gerente, olha, eu preciso entrar com a mamãe aqui, ué. Aí o que ele disse? Não, dá a volta e entra pela parte de carros. Eu falei, não tem como entrar com uma cadeira de roda na parte de carro, não tem sentido isso. Eu preciso entrar por aqui. Ele falou, não, isso daí não é culpa nossa, vocês que têm essa culpa. Quando o PCD que está ali, a família percebe o preconceito na hora, a discriminação, então é nesse momento você aciona a polícia. E no colégio acontece isso também. Quem tem filho PCD em colégio sabe exatamente... Mas peraí, doutor, você tinha 10 anos. O que você fez naquele dia? Eu não saí enquanto não foi tirado as bicicletas. Falei, eu vou chamar a polícia. Tinha que ser advogado mesmo. Mas a mamãe também era, viu? Era? Pensa numa mulher brava. Não tem como. É de raiz, eu acho, viu? Ficamos ali na porta. Os bravos são sobreviventes, não né? tem como. É guerra, eu falo, né? É guerra. Então, naquele momento, foi feito dessa forma. E mesma coisa, um pai, uma mãe que está ali no colégio. Sentiu que tem preconceito, discriminação, boletim de ocorrência, testemunha ao lado. Não adianta a pessoa depois falar, não tem testemunha, fica... Olha, tenta chamar a testemunha, por isso que nós estamos informando. Chama alguém de testemunha ali ao lado, olha o que está acontecendo aqui. Meu filho tem esse direito, ele foi negado. Aí sim, depois disso, processo administrativo ali dentro daquele colégio, daquela instituição, no MEC, Secretaria do MEC sempre, e depois processo judicial, tá certo? Não precisa chegar até esse nível, né? Se a escola responder, geralmente chega. Mas geralmente vai ser negado até quase que o fim. Vamos ao próximo. Se um hospital negar atendimento? Vamos lá. O hospital, o que o hospital alega muitas vezes? Todos aqui são prioridades. Mas quem é prioridade de fato que tem que passar à frente do PCD quando está no hospital? Somente o emergencial, um idoso acima de 80 anos, vamos colocar assim. O restante, o PCD, ele tem que ter, de fato, a legitimidade preservada para ser um atendimento prioritário.
a não ser que tenha um caso de emergência na sua frente. Mas o PCD sempre deve ser levado como prioridade. Aí a agência que regula os hospitais, que é a ANS. Então, quando houve aquela realidade, eu vou fazer uma reclamação. Prestem bem atenção quem está nos acompanhando aqui. No SAC, serviço de atendimento desse hospital, se for particular, perfeito? Após ouvidoria, sempre leve o PROCON, porque é um trabalho de consumidor, nesse caso, de hospital particular, e a ANS, tá? Não tem uma realidade de hospital particular, porque o Ministério Público ele deve ser acionado. O Ministério Público deve ser acionado em ambos os casos. Aí você vai fazer junto à agência regularizadora da sua cidade. Então vai falar e abrir uma queixa quanto a isso. No caso das cidades aqui da nossa região, eu sempre falo, tem o 0800 da nossa própria cidade, um exemplo, Jacareí, São José, São Paulo, as grandes capitais também possuem isso daí, que você pode fazer uma denúncia. Sempre utilize o 136, é um canal excelente para denúncias em casos como esse. Bom. E lembrar que quando você faz uma reclamação, não diz respeito só a você. Porque se todo mundo reclama, você gera uma pressão para que haja algo diferente. Quando eu falo assim, eu vou deixar quieto. Você deixou quieto, você se distribui o sofrimento. Não é? Toda reclamação, toda falta, todo direito que eu abro mão, eu vou empurrar esse problema para outro. Agora, quando você vai, eu reclamo, você reclama, o outro reclama, essa pressão melhora o atendimento. Nós só estamos aqui hoje por conta disso, né? Se estivéssemos em silêncio no passado, hoje nós não estaríamos aqui. Isso que o pastor traz é excelente. Nós precisamos, muitas vezes, brigar para que outras gerações não tenham essa mesma necessidade, né? Mais um que a gente traz aqui é falando sobre se um local público não for acessível, acessibilidade. Você até começou a falar sobre esse assunto, né? Na prática, hoje, como é que você vai fazer? Quase todos os lugares não são. Nós vamos ter um parque no início do parque, passa 3 meses, que é o local que o cadeirante passava e ele já é quebrado. Já não consegue mais, porque passou bicicleta, o caminhão que foi estacionar bateu ali, não muda. Então, o que acontece? Na hora da nossa discussão de fato sobre esse direito, nós precisamos primeiro da conscientização. Depois disso, vão ser as denúncias através dos órgãos competentes. O que acontece? Qual é esse órgão público que nós estamos falando? É de um parque? É um hospital? Qual que é esse órgão que a pessoa está tendo acesso? Sempre com a sua diretoria. Depois dessa denúncia, aí nós vamos pela realidade. Tem um preconceito que eu não estou conseguindo subir ali? Tem alguém que está me impedindo ou é somente o local que não existe? É a própria prefeitura dessa cidade que deve ser acionada, tá certo? Na falta de uma acessibilidade. Local público. O supermercado onde aconteceu o fato com você e a sua mãe é considerado público? Não. É privado? É privado. Mas você exigiu ali o direito de subir na rampa que era destinada e deva ser destinada à necessidade, às pessoas com necessidades. Que distinção fazer? Nesse caso, o processo é por conta de um processo judicial após, entendeu? Para quem que eu vou endereçar esse processo judicial? Eu vou endereçar para a Fazenda, para o Estado ou para aquele órgão. Lembra que eu disse que naquele caso coube até PROCON, que é onde eu faço essa reclamação, né? Dessa relação do consumo, do consumidor com aquele local. Nesse local público é o órgão regularizador daquele ambiente. Tá certo? Mas aí a gente precisa lembrar que uma pessoa que tem um estabelecimento como supermercado, para que ele abra o supermercado e coloque funcionamento, ele tem que seguir as regras impostas pelo Estado, porque ele está abrindo um local para o público. E o que acontece na prática com a vaga de PCD? O que acontece com a entrada? Lembra que eu disse no início? Sempre no início funciona. Quando ele abre o mercado, tem aquela vaga. De repente, aquela vaga de PCD, ela vira um estacionamento, ela vira um depósito, ela vira um local de carga e descarga. Então, a denúncia, que foi aquilo que o pastor nos trouxe agora, é o que, de fato, vai fazer com que a gente alcance outros meios. Sempre faça a denúncia. Tem uma campanha que eu vi até... Porque o direito está garantido, independente se é local público, privado, não faz diferença. Nós temos lei do PCD de 2015, que é um estatuto da pessoa com deficiência. É óbvio que nós já tínhamos a Constituição de 88 garantindo, né, esses direitos do PCD. Nós tivemos o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai aproximar a sociedade do PCD em 1991. E depois de 2015, nós já temos agora uma lei exclusiva, um estatuto da pessoa com deficiência, que vem defender esse PCD. Que vem defender a pessoa com deficiência e sua família.
tá certo? E a cada ano, esse estatuto ele vai ganhando, vamos colocar, novas formas, novas regras à defesa da população com deficiência. Eu trouxe, 2021 nós tivemos a lei da pessoa com baixa visão e visão monocular. Depois, em 23, baixa audição e perda de audição unilateral, considerado PCD. Tem muita gente que está nos acompanhando aqui que tem baixa audição e não sabe que é PCD. Ah, eu tô acostumado a viver assim, é normal. Não, é PCD, gente, é PCD. Nós tivemos agora, muita gente não faz requerimento de isenção de PVA. É pessoa com deficiência, tem lesão de joelho, principalmente joelho esquerdo, Fiz uma cirurgia no passado, nem sabia, a pessoa não joga mais futebol, a pessoa não consegue correr igual antes, mas eu vivo normal, não vive normal. Tem direito à isenção, sim, isenção na compra de carro, como IPI, ICMS, isenção de PVA. O monocular também tem o mesmo direito, o monocular não pede isenção, compra carro sem desconto. Então, assim, de fato, o que vai nos ajudar são situações como essas que vocês abriram a porta hoje. Verdade. O conhecimento, ele é libertador. Tem uma participação que chegou para a gente aqui, inclusive falando sobre isso. O Eduardo Faria, ele diz assim, ó, boa tarde, eu tenho artrose bilateral desde 1997. Fiquei 16 anos afastado no INSS e me deram alta. Hoje trabalho como PCD. Com quantos anos um PCD aposenta contribuindo para o INSS? O programa está ótimo. Olha, obrigado, Eduardo. Abraço para você, viu? Olha que pergunta ótima e que situação maravilhosa. Lembra que eu disse que nem todo PCD ele é incapaz? Como situações essa com o Eduardo. O Eduardo ficou 16 anos afastado pelo INSS. Depois ele volta ao trabalho como PCD, pessoa com deficiência, mas habilitado. Ele está habilitado para uma função, reabilitado para uma função. Ele vai aposentar de uma maneira totalmente diferente. Presta atenção quem está nos acompanhando, que isso aqui é demais. A pessoa com deficiência, se essa deficiência for considerada leve, ela aposenta 2 anos mais cedo, porque a lei é antiga. Lembra da 13/11/19, teve a reforma da Previdência. PCD não foi atingido por isso. O homem, no caso o Eduardo, se for uma deficiência leve, ele aposenta com 33 anos, se for uma deficiência moderada, com 29 anos, e se for uma deficiência grave, com 25 anos de carteira assinada ou de contribuição junto ao INSS. A mulher também acompanha a mesma perspectiva. Hoje, ninguém aposenta desta forma mais. Pós-reforma da Previdência, o PCD é garantido. Então, a mulher vai aposentar com uma deficiência leve, com 28 anos de contribuição, com uma deficiência moderada com 24 anos de contribuição junto ao INSS e com uma deficiência grave com 20 anos de contribuição. E a pergunta que todos fazem, mas como que eu defino isso? Lembra o caso do motorista? Biopsicossocial. Não é assim, às vezes a pessoa fala isso. Você só tem um probleminha no braço, o seu é leve. Não, peraí, é que nós conversamos aqui, mas qual é o impacto social que a Damaris nos trouxe, né? Que a Bárbara teve? Qual foi o impacto na vida dela? Para falar, é só um probleminha no braço? Não, tem um impacto de autoestima, tem um impacto de oportunidades. Então, de fato, a aposentadoria do PCD ela é uma realidade e ela é totalmente diferente de tudo aquilo que se falava no passado. Nem todo PCD ele é inválido, mas todo PCD tem direito, né? Verdade. Excelente assunto, viu? Bom demais. Sabe um outro assunto muito bom? Deixa eu trazer para você aqui já, abrindo parênteses e já indo direto ao seu coração. Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Olha que grande bênção. Coisa boa, né? Essa mensagem chegando para mais pessoas, pelo menos 13 milhões de pessoas podendo ter acesso à mensagem da esperança. Mas a gente sabe que envolve muitos custos financeiros. Eu conversei com alguém que vai explicar para a gente direitinho sobre os desafios financeiros e onde você, Anjo da Esperança, entra nessa história também. Vamos conferir. Reta final, faltam poucos dias para a inauguração da Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Mas, gente, para colocar uma rádio no ar e manter essa rádio, a gente sabe que os investimentos financeiros são altíssimos. E falando sobre finanças, olha só onde eu vim parar aqui, ó, na sala do tesoureiro assistente da Rede Novo Tempo de Rádios. Vamos conversar com ele, entender quais são os desafios e o que mais, né, pode ser feito através de você, Anjo da Esperança, para a gente dar sequência a tudo isso. Fernando Arthur, como é que você tá, meu querido? Não,
Abinal? Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, tudo na paz. Obrigado, Fernando. E a gente veio aqui justamente para conversar contigo, Fernando, entender um pouco mais sobre os desafios que envolvem, né? Colocar uma rádio no ar, para manter uma rádio também. E já começo até te perguntando, Fernando, como é que é para você fazer parte do nascimento de uma rádio, ver uma rádio nascendo, cara? Rapaz, Abinal, é assim, um grande orgulho e alegria que eu faço isso. Faz 10 anos que eu trabalho com rádio e boa parte delas já estavam aqui. E agora pegar essa rádio nascendo, participar desse projeto, né, de instalação de um estúdio, equipamentos, montar tudo isso, sala de transmissão, técnica, tem sido uma alegria e um prazer imenso. Que legal. Agora, Fernando, a gente sabe que para colocar uma rádio no ar e manter essa rádio exige um alto investimento financeiro, né? Quais são os principais desafios que você, como administrador financeiro, vê, né, para manter especialmente uma rede de rádios como é a Novo Tempo e falando especificamente dessa rádio que está dando início no Rio de Janeiro? Então, eu acho que o principal começou com a outorga dela, né? A aquisição dessa rádio no Rio, a gente queria muito tempo entrar nesse estado e graças a Deus e bênçãos conseguimos entrar lá. As atuais dificuldades que nós estamos tendo, né, que a gente teve ali, os desafios principais, foi realmente a instalação da rádio ali no Rio de Janeiro. A gente conseguir montar um estúdio do zero, fazer toda a parte de equipamentos ali também, a aquisição desses equipamentos, mesa, console de áudio, microfone, tudo isso que a gente vê ali dentro de uma rádio. E a gente conseguiu também fazer isso dentro de uma das instituições que a gente tem no Rio de Janeiro, para poder fazer com que também o dinheiro possa render da melhor forma possível. Ali a gente consegue participações junto com as instituições, melhoria de preços, serviços. E uma das coisas que a gente faz, assim vamos fazer no Rio de Janeiro e fazemos nas outras rádios, é ter uma operação um pouco mais enxuta. Nós temos 3 funcionários lá, né? Uma secretária para atender o público e também os convidados, ouvintes, e 2 locutores. Um mais para a parte de supervisão e cuidar das coisas que acontecem na rádio, né? Certo. Então, para otimizar custos, ela fica dentro de uma sede administrativa da Igreja Adventista para o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Nisso já se consegue otimizar bem os recursos e o que vem dos Anjos da Esperança ser aplicado dentro de várias outras áreas ali com uma produção dos materiais que serão solicitados lá, né? Exatamente, exatamente. E dentro dessa rádio também a gente vai ter ali alguns custos também, né? De energia elétrica, um próprio custo de ECAD que a gente paga por direitos autorais, né? A operação que temos ali dentro, tudo isso tem esses custos que a gente tenta minimizar e trabalhar da melhor forma possível. Quando a gente consegue colocar uma rádio dentro de uma instituição dessa, a gente aproveita boa parte do que já tem ali dentro. Então a gente consegue melhorar esses custos, mas ainda tem um bom custo de operação mensal aí que a gente vai tentando fazer com que renda da melhor forma possível. Verdade, só em conta de energia, né? Para manter os funcionários e vários outros custos aí também. Agora fala pra gente qual é a importância de quem está lá, do outro lado, acompanhando, que são os Anjos da Esperança, a importância da doação deles para manter uma rádio e, como eu disse, a produção dos materiais a serem enviados. Qual a importância dos Anjos da Esperança nesse processo todo? A importância é enorme, porque se você pensar que assim como a TV, a rádio também prisa por não termos comerciais, para trabalharmos 24 horas com divulgação dos nossos guias de estudo e compartilharmos a mensagem de esperança, né, a gente precisa realmente dessa fonte de recursos para podermos aplicar da melhor forma possível. E no Rio de Janeiro agora nós teremos uma audiência ali de praticamente 13 milhões de pessoas. O alcance vai ser uma das maiores rádios que a gente tem na nossa rede. Inclusive as 18 no Brasil e também pegando as mais de 238 que nós temos na divisão. Então, a gente crê que o número de pedidos de estudo vão aumentar muito. Então, a gente precisa dos Anjos da Esperança para continuar doando e fazer com que a mensagem chegue a tantas pessoas naquele estado que precisa tanto também, né? É verdade, verdade. Então você, Anjo da Esperança, continue nos ajudando a manter a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro e a produzir esses materiais que a gente tem certeza de que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Quer ser um Anjo da Esperança? Então entre em contato com a nossa equipe ou mesmo, se quiser fazer uma doação agora, então já aparece na sua tela aí o nosso Pix, que é a chave, o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com.
novotempo.com. E, Fernando, eu quero aproveitar já e te agradecer, não só pela reportagem, mas te agradecer também por esses anos que você esteve aqui na Rádio Novo Tempo, desempenhando esse papel tão importante. O Fernando que tá passando o bastão já, né? Passando a bola para outro, né, Fernando? Já em transferência aí, né? Dentro da igreja a gente recebeu um chamado, uma transferência para ajudar agora em outras áreas, mas foi um privilégio enorme. Foi um grande aprendizado e vou levar Novo Tempo no meu coração para sempre. É um amor enorme. Mesmo porque, para onde o Fernando vai, tem Rádio Novo Tempo também. Foi onde eu comecei, em Florianópolis, 96.9. Já grava essa frequência, hein? Deixa um abraço nosso para todo o pessoal de lá, tá, Fernando? Valeu. E a gente volta aí no estúdio. Pois bem, tá aí você podendo se tornar um anjo da esperança, ajudando a fazer a diferença na produção dos materiais a serem enviados agora para esse potencial público de 13 milhões de pessoas. Você viu como é caro para poder manter uma rádio também, né? Mas contamos com a sua ajuda, Anjo da Esperança. Vamos para o intervalo? Tempo de você fazer a sua doação através da chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, e a gente já está de volta. Agora no seu Entre Família vamos fazer arte, porque está começando agora o Armarinho. Roda a vinheta. Agora, com Karina do Canto, linda, maravilhosa, nesse roxo, com essa blusa off-white. Mais uma caixinha belíssima, é a arte de hoje, para guardar memórias? Para guardar memórias, recordações. Ai, linda. E às vezes a gente deixa isso um pouco de lado, né? Hoje tá um digital, a gente que é mais analógico, acho que eu pelo menos gosto das fotinhos impressas, bilhetinhos, desenhos que as crianças fazem. Mas você né? tá muito romântica, porque eu uso para guardar treco. Eu sei que você ia falar que guardava treco. Eu, Todos, mas a né? sua caixa é a caixa que dá para guardar porta-treco, né? Pois é. Hoje eu fiz esse teu porta-treco, Darleide, diferente. Diga, como? Trouxe uma técnica um pouco mais vintage, assim, um pouco fora do que a gente sempre faz, né? Que é escurecer a madeira, se bem que eu amo. Teve até uma votação no grupo do Armarinho lá, porque algumas produtoras votaram por uma e falei, não, vamos fazer uma coisa diferente? Senão a Darleide, qualquer hora, vai falar que está entediada de ver mesmo. Te conheço. Porque eu sei que você faz coisas lindíssimas, então pode variar sempre. Vamos variar. Então, o primeiro que eu fiz para pintar essa caixa é a gente tirar... Acho que a sua produtora quer trazer aqui mas um secador. É uma querida, obrigada. Muito bem, que a gente não vive sem secador. Não vivemos sem secador. Né? Seja para caixa, para cabelo, a gente precisa. Bom, aí eu sempre preciso preparar um MDF com verniz. Você lembra dessa parte? Tanto que faça aquela técnica de escurecer que a gente faz sempre, ou que a gente pinta chapado assim do jeito que tá bom? Uma vez que já foi envernizada, para proteger essa peça, eu vou escolher a cor que vai em cima, pode ser branco, pode ser um beijinho claro. Esse é aquele tom grege que chamam, né? Que é um pouco de cinza com beige. Eu achei uma composição belíssima. Bonito, né? Dá um destaque e inclusive para você presentear, uma ótima opção. Sabe aquelas caixas de padrinhos que usa muito também? Verdade. Você mesmo pode fazer. Eu morro de dó quando entrega uma caixinha de MDF sem passar uma tinta com alguma coisa dentro. É porque não quem pode. entrega, ou quem, enfim, faz assim, quer passar a ideia de rústico. Mas até para ser rústico, tem que ser, né, bonitinho. Não é? É um rústico Não, gente, por favor, imagina que, né? E a Darleide e eu recebamos uma caixa dessa, a gente ia criticar, né? Todas as quintas-feiras tendo aulas por aqui, meus amores. E eu estava vendo que essas cores escolhidas, essa composição, tem um brilho. Eu perguntei assim, tá brilhando a diferença? Não, é o mesmo de sempre. Mas é que a cor ressaltou. O verniz, né? E o contraste entre as duas cores, acho que fica bonito. E essa rosinha aí que você vê, uma resina, ela é super econômica. Eu acho que paguei R$2, 2 florzinhas dessa, num saquinho. Então você consegue colocar como um puxador, com um enfeitezinho num quadrinho, o que você quiser. É super barata, fácil de encontrar, fácil de conseguir e você vai deixar ali sua caixa mais bonita. A parte de baixo a gente pinta com um tonzinho de verde, tá? Do mesmo jeito que pintei esse anterior, né? Só eu vou fazer
um ensaio, uma amostra rapidinha. E essa caixa aqui eu estava reciclando, Darlene. Ah, é? Foi de uma outra técnica que a gente fez no armarinho faz tempo. Essa caixinha estava ali sozinha, coitada. Eu falei, vou te dar uma vida aí para você ficar mais bonita, né? Então, pinta umas... como é tinta à base de água, você deixa secar, ou seca com secador rapidinho, e já depois passa uma segunda, terceira de mão. Quando você já vê que ele está bem homogêneo, aí então já pode secar para poder envernizar. Essa outra parte de cima que a gente pintou agora, o que eu fiz foi dividir a técnica das com fita. Então, uma dica para você que vai fazer essa técnica em casa. O primeiro que eu preciso fazer, pega a tua régua, tá? Na caixinha, meça, acha esse meio aqui, ela tem 25, então é 12,5. E marca com lápis. O lápis depois você vai poder tirar com uma borrachinha mesmo, né? Marca na caixa e começa a passar a fita de fora para dentro. Por quê? Porque aqui, por exemplo, ela tinha mais do que o tamanho da fita. Então vai ficar mais larguinho esse centro, tá? Ok, entendi. Porque senão ficaria mais largo no canto. Aí vai ficar feio, porque você vai ter todas do mesmo tamanho e essa aqui mais larga. Então, desse jeito eu consigo disfarçar e deixar mais bonito. Aí eu vou pegar a outra tinta, eu só trabalhei com duas, exceto o carimbo, que eu coloquei um tonzinho de marrom, né? Passo mais, sempre trabalha bem o seu rolinho, para que ele fique bem homogênea, essa tinta. Aqui eu passo umas 2, 3 demãos. Depende um pouco da cor. Se eu escolher esse branco, aí lembra que a gente demora mais, tá? Então, se você não tem muito tempo, quer presentear, ou vai fazer várias caixas, quem sabe como caixa para os padrinhos, enfim, aí eu te indico escolher outra cor. Tem que ficar bem uniforme, sem uma diferença entre mesmo que a gente faça gastadinho, assim como para fazer mais vintage, é uma tinta que demora mais, né, para poder cobrir. Então, já escolhe uma cor que tenha mais consistência e que dê um contraste, como esse que temos aqui. Agora eu vou te pedir para você me ajudar e ligar aqui a nosso esconderijo. Esse ali. Isso, obrigada. E aí vou secar rapidão. Uma vez que secou essa parte, eu novamente vou aqui, vou ali nos cantinhos dessa tampinha, né? Para poder deixar ele bem bonitinho. Capricha ali. Importante, sempre que a gente trabalha com fita crepe, lembra de passar uma lixa fininha para segurar, lembra? Sim. Porque aqui eu acho que o destaque... Não deixar escorrer a tinta para debaixo da fita. Isso mesmo. Porque aí depois, senão, vai ficar essas franjinhas ali e a gente não vai gostar do resultado. Então, para fazer um trabalho bem feito, sempre que você marcar para fazer um friso, enfim, na sua caixa, dá uma lixada bem fininha. Essa lixa aqui, ó, parece um papel riscadinho, né? É a número 400. Ela é super fina e vai te ajudar muito. Aqui, vamos fazer de conta. Eu acho que está bastante bem até, né? Vamos tirar essas nossas fitas, que é a parte que a gente mais gosta. Porque aí descobre, né? Como foi ficando. Também pode ser esse cinza, se acho bonito também com rosa. É verdade. Né? Um rosa meio rosé, assim, mais velho, né? Sim. Fica bem bonito. E o que dá esse charme de vintage da Liege também é o marrom do carimbo. Porque isso que remete exatamente. Exatamente, levanta um pouco essa ideia de ser uma caixa. Antigamente tinha muito isso de presentear com sabonete. Não sei aqui se no Brasil tinha isso. Tinha, né?
Então, me lembrou um pouco essas caixas de sabonete importado, assim, sabe? Que vinha mais chique pra gente poder ficou lindo presentear. esse contraste Fica também, bonito, né? Ficou mais escura essa faixinha. Lindo. Isso, fica bem legal, fica um pouquinho mais larguinho. E aí eu tenho esse carimbo, tá? Que ele atrás é um carimbinho emborrachado, que a gente compra feito já. E eu vou fazer assim, como eu não vou usar carimbeira, eu vou usar tinta direto, eu passei o meu rolinho, vou passar bem de leve, tá? Só na parte do desenho. E aqui nas folhinhas. E aí já chegamos na parte mais gostosa. Centraliza o carimbo, tá? Aí você aperta ele como um EVA aqui em cima. Se ficar assim uma falhinha, tudo bem. E aí, olha, nossa caixinha já está ficando pronta. A falinha faz parte porque é alguma coisa envelhecidinha. Claro, isso assim, mesmo. Então, né? como é um carimbo, deixa umas falinhas assim que eu acho muito charmoso. Até acho bonito. E aí depois, último passo, seca isso. Passa um verniz acrílico para proteger sua peça, porque às vezes pega um pouquinho de poeira e tal. E fica perfeito. Coloca depois ali, né, essas dobradiças na sua caixa. Essa eu já trouxe encaminhada. Tá vendo que o verniz, mesmo sendo semifosco, deixa, né, um charminho a mais. E aí, olha que linda! Depois coloca ali sua resininha e já tem ali um excelente presente. Ou também você se pode presentear, né? Eu queria ter visto você pondo as dobradiças. Mas a Maíra não deixou mais tempo, porque eu trouxe até minhas ferramentas e os parafusos diminutos. Que bom, porque não trouxe o óculos. Não trouxe o óculos. Karina. Meus amores, segue a Karina do Canto, tá aí no seu vídeo, carinadocanto.craft. Até semana que vem. Até. Com mais artes e belezuras. Vamos voltando por aqui. Tem interação, Robson Aleixo. Da Clarice, que chegou aqui numa pergunta muitíssimo interessante. Boa tarde, Clarice. Olá. Uma pessoa com deficiência pode requerer na Defensoria Pública inventário, Dr. Denis? Ou não tem nada a ver? Os herdeiros não têm condições e um deles é PCD. A Defensoria pode defender e conceder comprovos dos mesmos? Perfeito. O contexto de defensoria pública é para vir acesso a necessitados, as pessoas que estão em realidade financeira, não somente o PCD. Todas as pessoas podem requerer um inventário junto à defensoria pública, numa realidade de não ter condições de arcar com os custos do advogado. Perfeito? Então a defensoria pública ela vem para isso. Ou a defensoria pública atende essa pessoa ou ela indica para a OAB, né? Para um advogado associado junto à Defensoria Pública, tá certo? Então, não somente o PCD, mas todas as pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm condições, elas têm esse direito de requerer a Defensoria Pública. E é nessa pergunta que eu quero colocar algo muito importante. Nem todo PCD ele é incapaz, nem todos os direitos eles são para todas as pessoas com deficiência, né? No caso dessa pergunta da Karina, ela vem em auxílio às pessoas em vulnerabilidade social, financeira, não somente por ser PCD. Por isso que eu disse, olha, o que nós precisamos saber? Esse PCD ele tem capacidade ou ele é incapaz? A mamãe, quando ela ficou deficiente, quando ela teve o derrame, ela perdeu sua capacidade de trabalho e também sua capacidade social. Ela foi interditada. E hoje no Brasil, muitas pessoas devem ser interditadas porque elas perderam, devido a uma doença, uma realidade, sua capacidade social. Só que a mamãe, num determinado momento, ela recupera a capacidade. E aí nós fazemos o levantamento da curatela, ou seja, a mamãe fala, olha, eu posso responder por mim agora. Eu continuo na cadeira de roda, eu tenho a minha dificuldade, uso uma muletinha aqui dentro de casa, que é mais perto, só que eu consigo responder por mim. Minha tia já não é mais responsável por ela. Então, isso deve ficar claro para todos que estão nos acompanhando. A pessoa que tem uma deficiência e ela tem capacidade de trabalho, ela tem que estar inserida no mercado de trabalho, seja na lei de cotas, que vem em defesa dessas pessoas com deficiência. Toda empresa com mais de 100 funcionários, ela já deve ter PCD no seu quadro de funcionários. Quando ela passa de 1.000, também deve ter. E se a pessoa for incapaz, ela deve requerer o benefício para incapacidade. O PCD tem muito direito. Doutor Denis, muito obrigado. Hoje foi um programa emocionante, a gente falava aqui, e que tenha mexido com o seu coração. Aliás, se não mexeu com o seu coração, você tem um problema no coração.
Porque a religião pura e sem mácula, segundo Tiago, é essa: socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se manter incontaminado do mundo. Esse mundo novo que nós desejamos, esse novo céu e uma nova terra, é constituído essencialmente de novas pessoas, com novas aspirações, com novos desejos. Jesus, quando falou para a igreja de Laodiceia, ele falou muitas coisas e falou sério. É a igreja que toma uma bronca assim importante. E no final ele diz assim: você diz eu sou rico e não tenho falta de nada, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Escute, vou dizer pouco, mas vou dizer para o seu coração. A pior cegueira, segundo Jesus, não é a incapacidade de ver, é ver somente o que quer ver. A pior das deficiências de mobilidade não é a incapacidade de andar, mas é ir somente para onde o coração pecaminoso manda e não ter pernas para ir atrás daquele que se perdeu. Ele fala que a pior mudez não é a incapacidade de se comunicar ou falar, é não ter coragem de dizer o que é verdade. A pior mudez é quando a gente deve abrir a boca em relação ao mudo. Aqui ele está dizendo que ser cego não é um problema. O problema é ser cego e não saber. Aqui ele está dizendo que estar nu não é o grande problema. O grande problema é estar nu e achar pela própria compreensão de que está tudo bem. Deus nos chama e chama todos nós para, juntos, dadas as mãos uns para os outros, fazer deste nosso mundo um modelo, mesmo que imperfeito, do mundo que virá. E olhando para este modelo, as pessoas devem sentir vontade de vê-lo na sua versão total, que é o que nós chamamos de eternidade. Muito bom, obrigado, pastor Aleixo. Amanhã, por aqui no nosso Entre Família, a gente vai falar um pouquinho sobre construindo memórias em família. E aí, construir memórias que vão perdurar pela vida toda e vão fazer diferença, especialmente na vida adulta dos seus filhos, hein? E para fechar, hoje tem Vida e Saúde coladinho com a gente, falando sobre exercícios para ajudar em dores posturais. Sabe aquela dor nas costas? Ai, dói aqui, dói ali. Tem exercícios hoje, hein? No Mexa-se, não perca vida e saúde. É bom se mexer, né? Comecei a correr ontem. Amores, até amanhã às 2h30 da tarde. Beijo e até lá. Vem aí então Vida e Saúde. Fica com a gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau.